A floresta carregava um silêncio que não era natural. Era o tipo de silêncio que antecedia tragédias, que anunciava presságios e que fazia até os pássaros se recolherem antes que o destino mostrasse suas garras. Alina caminhava com passos lentos, segurando o cesto contra o peito, como se fosse um escudo contra o mundo. Desde a morte do marido, 3 invernos antes, ela aprendera a sobreviver sozinha, afastada dos olhares que a julgavam e das línguas que a feriam mais do que qualquer lâmina. Ali, no limite do Vale do Crepúsculo, encontrara seu refúgio e sua prisão. Naquele amanhecer, contudo, algo diferente no ar fez seus dedos tremerem levemente. O vento trazia um cheiro de ferro, o cheiro da guerra, do sangue, do destino rompido. Alina parou, erguendo o rosto para as árvores retorcidas. Um corvo pousou num galho acima dela e grasnou como se anunciasse uma revelação inevitável. Ela sempre acreditou que sinais existiam, e naquele dia eles pareciam chamá-la, guiá-la, implorando que desse mais um passo. E quando deu, seus olhos encontraram algo que a faria estremecer profundamente. Entre raízes de carvalho antigo, a figura de um homem jazia estendida, como se a floresta em si tivesse tentado devorá-lo para esconder um segredo. O corpo dele estava coberto de cortes profundos e a roupa, rasgada em tiras, revelava tecidos nobres que jamais pertenceriam a um camponês. Alina sentiu o coração acelerar em ondas dolorosas. Aproximou-se devagar, ciente de que ajudar estranhos podia custar sua própria vida. Em tempos como aqueles, qualquer desconhecido poderia ser um assassino. Ou pior, ela ajoelhou-se ao lado dele, tocando a pele fria de seu pulso. O susto a fez recuar por um instante. Havia vida ali, ainda que frágil. A respiração era curta, irregular, como se cada sopro fosse arrancado das sombras. Junto ao peito dele, algo brilhou sob a luz fraca que atravessava as folhas. Alina puxou o tecido rasgado e encontrou um fragmento metálico, a metade de um emblema destruído. O símbolo era familiar, embora distante da vida que agora levava. Um leão coroado, sinal de casas nobres, sinal de sangue real. Antes que ela pudesse pensar, um som cortou o silêncio. Flechas cravadas no tronco ao redor, algumas ainda vibrando como se tivessem sido lançadas instantes antes. Elina levou a mão à boca para abafar um grito. Aquele homem estava sendo caçado, e não por bandidos comuns. As setas eram negras, artesanais, típicas dos caçadores do norte. Mercenários cuja fama de crueldade atravessava reinos inteiros. A presença deles ali significava 2 coisas. Aquele homem era importante e estava condenado. A mulher respirou fundo. Poderia deixar o desconhecido ali, voltar para casa e fingir que nunca o viu. Poderia proteger-se, preservar a pouca paz que ainda lhe restava. Mas algo naquele rosto ferido, talvez a expressão de súplica inconsciente, talvez o silêncio desesperado, fez seu peito se apertar com uma força que ela não sentia desde antes da viuvez. Alina estendeu as mãos e tocou o ombro dele, percebendo a dureza dos músculos e a fragilidade escondida sob eles. A decisão veio como um sussurro do próprio destino. Ela não deixaria aquele homem morrer. Com esforço, colocou o braço dele sobre seus ombros e puxou-o para cima. O peso quase a derrubou, mas não recuou. Cada passo pela floresta parecia mais perigoso do que o anterior, e ainda assim ela avançou, guiada por algo que não compreendia. O homem, meio consciente, murmurava palavras desconexas, nomes que ela não reconhecia, exceto um: Adrian. O nome carregava dor, como se fosse um fantasma em sua memória. Alina sentiu o impacto emocional daquilo sem saber por quê. Quando finalmente alcançou sua cabana, o céu já estava tingido por tons de cinza ameaçadores. A mulher empurrou a porta com o ombro e entrou, deixando o corpo do estranho sobre a cama improvisada que um dia pertencera ao marido. O gesto fez seu coração latejar. Era como se ela estivesse violando uma lembrança, um juramento. Mas ao olhar para o homem desfalecido,
Sentiu que aquela escolha era necessária, talvez até sagrada. Começou a limpar seus ferimentos, removendo o sangue seco e as farpas de madeira que rasgavam sua pele. De repente, ele abriu os olhos. Olhos escuros, intensos, cheios de luta e algo que ela não soube nomear. O olhar deles se encontrou por um instante que pareceu suspender o mundo. O homem tentou erguer-se, mas a dor o fez tombar de novo. "Onde estou?", murmurou, a voz rouca, carregada de autoridade que contrastava com sua fraqueza. "Em segurança, por agora", respondeu Alina, sem saber se era verdade. Ele tentou falar mais, mas desmaiou novamente. Alina suspirou fundo, sabendo que nada seria como antes. Lá fora, o vento rugia como uma fera, anunciando que a caçada continuaria. E no íntimo, ela sentiu. Sem perceber, havia acabado de puxar o fio que mudaria o destino de reinos inteiros. A manhã seguinte nasceu pesada, como se o próprio céu carregasse consigo o peso de um segredo que ainda não ousara revelar. Dentro da cabana, Alina movia-se com cuidado, tentando medir a respiração do homem que salvara. Seu peito subia e descia com mais regularidade do que na noite anterior, mas a febre ainda queimava como brasas acesas sob a pele. O silêncio era denso, cheio de perguntas que ainda não tinham forma. Alina tocou o pano úmido em sua testa e se surpreendeu com o estremecer involuntário que percorreu os dedos dela ao sentir o calor do corpo dele. Quando ele finalmente abriu os olhos, a mulher se sobressaltou. Não esperava despertar para aquele olhar tão firme, tão profundo, tão distante de alguém à beira da morte. O desconhecido tentou erguer-se de imediato, como se fosse movido apenas pelo instinto de sobrevivência, mas o corpo o traiu. A dor o fez recuar com um gemido contido, que, apesar da fraqueza, carregava raiva. Uma raiva antiga, acumulada, quase selvagem. Alina aproximou-se de imediato, apoiando sua mão no ombro dele, sentindo sob seus dedos a rigidez de músculos treinados para a guerra. "Você não deve se mover ainda", disse ela, tentando manter a voz firme, apesar da estranha sensação que percorria seu peito. "Eu não posso ficar aqui", respondeu ele, com dificuldade, a voz áspera como pedra quebrando gelo. "Eles virão, sempre vêm." Aquelas palavras fizeram Alina arrepiar-se da cabeça aos pés. Eles! O peso daquela simples palavra parecia carregar histórias de traição, perseguição e morte. Ela se sentou ao lado da cama improvisada e observou o rosto dele com mais atenção. Mesmo ferido, havia algo naquela expressão, uma mistura de altivez e exaustão, que a fazia sentir-se pequena e, ao mesmo tempo, inexplicavelmente inclinada a protegê-lo. "Sou Alina", disse por fim, como se sua identidade pudesse ao menos servir de âncora para aquele desconhecido em meio ao caos. Ele piscou lentamente, os olhos escuros analisando cada detalhe do rosto dela, como se estivesse tentando decifrar sua alma. "Rowan", murmurou. Apenas Rowan. O apenas soou falso. Muito falso. Havia um peso naquele nome, um eco de algo maior. Mas Alina não insistiu. Não ainda. O silêncio entre eles se prolongou, cheio de perguntas não ditas e de emoções que ambos tentavam esconder. Especialmente ela, que não sabia como explicaria ao próprio coração o estranho calor que surgia toda vez que o olhar dele se cruzava com o seu. Rowan tentou novamente mover o braço e o tecido rasgado deslizou, revelando uma marca profunda. Não era apenas um corte, era uma ferida feita por lâmina de caça, afiada e precisa, usada apenas por assassinos treinados. O estômago de Alina se revirou. Ela segurou o braço dele com cuidado para impedir que ele agravasse o machucado, e pela primeira vez sentiu claramente a tensão se formar entre eles, quase palpável no ar. Rowan a encarou, os olhos estreitos, como se estivesse lutando contra a própria vulnerabilidade. "Por que me salvou?", perguntou ele, a voz baixa, mas carregada de algo mais profundo do que simples curiosidade. "Não me conhece, não sabe quem sou." Alina
engoliu em seco. Porque estava morrendo e porque... Ela hesitou escolhendo as palavras. Porque ninguém merece ser caçado como um animal. Ele a observou por um longo momento e algo naquela expressão, um misto de surpresa e reconhecimento, fez o coração dela bater mais rápido. Era como se ele visse nela algo que ela própria havia esquecido. Coragem, bondade, alma. Rowan desviou o olhar, mas não rápido o suficiente para esconder o brilho de emoção que ameaçava escapar. Enquanto Alina preparava uma infusão de ervas, Rowan examinou o ambiente à sua volta com olhos treinados. Aquela cabana simples era um santuário improvável. Havia objetos de madeira feitos à mão, tecidos costurados com cuidado, marcas de vida e resistência silenciosa. E entre todas essas coisas, havia o perfume suave que parecia seguir Alina onde quer que ela fosse. Um perfume que misturava flores secas e força feminina. Quando ela se aproximou novamente, encontrou Rowan segurando algo entre os dedos. Um pedaço metálico que escapara do tecido rasgado durante a noite. O fragmento do emblema, o leão coroado, o símbolo de uma das casas mais antigas e poderosas da região. Alina estremeceu e Rowan percebeu. Não devia ter visto isso, disse ele, a voz repentinamente fria. Difícil não ver, retrucou ela com ironia suave. Você o carrega no peito como se fosse parte de você. Rowan fechou a mão ao redor do símbolo como se quisesse esmagá-lo. Os músculos de seu maxilar se contraíram, revelando uma fúria contida que parecia muito maior do que aquela cabana podia suportar. Esse emblema, murmurou Alina, sentindo o coração acelerar. É de uma casa nobre, muito nobre. Não fale disso, cortou ele. Pessoas morrem por menos. Alina recuou um pouco, mas a curiosidade e o instinto que sempre a mantiveram viva a fizeram persistir. Eles estão atrás de você por causa disso, não é? Rowan respirou fundo, como se carregasse um mundo inteiro nos pulmões. Não posso explicar, não ainda. Mas se permanecer perto de mim, pode morrer. A frase deveria tê-la feito recuar. Deveria tê-la enchido de medo, mas o que veio foi uma onda de revolta, não contra ele, mas contra o destino que parecia tentar arrancar dela tudo o que tocava sua vida. Talvez eu já tenha morrido uma vez, sussurrou, no dia em que perdi tudo. Rowan a olhou com uma intensidade que fez seu corpo inteiro estremecer. Por um instante, nenhum dos dois respirou. Então, o som chocante de vozes distantes ecoou lá fora. Soldados. Eles haviam retornado, e desta vez estavam muito mais perto. O som das vozes aproximando-se era como o ronco de uma tempestade inevitável. Alina sentiu a espinha gelar enquanto Rowan, mesmo enfraquecido, tentou erguer-se da cama como um homem que lutava contra o próprio destino. A mulher correu até ele, pressionando seus ombros para que permanecesse deitado, mas a força silenciosa que emanava dele tornava qualquer tentativa um desafio. Rowan respirou fundo, lutando contra a dor que ameaçava derrubá-lo, e seus olhos, tão escuros quanto a noite, encontraram os dela com uma súplica urgente, algo que misturava medo, orgulho ferido e um pedido silencioso de confiança. Eles não podem me encontrar aqui, murmurou, a voz trêmula, mas ainda carregada de comando. Se entrarem, você estará perdida por minha causa. Já estou, respondeu Alina baixinho, antes de perceber que deixara seus pensamentos escaparem pelos lábios. A confissão silenciosa pairou entre eles como uma chama acesa em um barril de pólvora, acendendo algo que ela mesma não entendia. Rowan desviou o olhar, mas Alina viu claramente a luta dentro dele. O desejo reprimido, a culpa, a urgência. Sem tempo para hesitar, ela o ajudou a deslizar para um espaço estreito sob o assoalho, coberto por tábuas de madeira que pertenciam a um compartimento oculto deixado pelo pai dela. Rowan respirava com dificuldade e mesmo assim tentou falar. Alina, se eu não sobreviver, vai sobreviver, cortou ela com firmeza inesperada.
Não foi o destino que te trouxe até mim para morrer debaixo de uma tábua de madeira. O barulho de passos pesados atingiu a porta. Punhos cerrados bateram com violência, fazendo a madeira tremer. Alina ajeitou os cabelos rapidamente, limpou as mãos do sangue dele no avental e abriu a porta com o coração batendo tão forte que parecia ecoar no silêncio da floresta. 3 soldados entraram sem permissão. Homens altos, armaduras gastas, olhos frios. O cheiro de suor, metal e fúria encheu a pequena cabana, abafando o ar. Procuramos um homem ferido, anunciou o capitão, olhando ao redor com desconfiança. Pode estar escondido. Dizem que fugiu para este lado. Não há homem algum aqui, Alina respondeu, mantendo a voz firme, graças ao desespero. Vivo sozinha há anos. O capitão a observou de cima a baixo com um olhar que misturava desprezo e suspeita. Sozinha? Repetiu, aproximando-se. Mulheres sozinhas escondem segredos, às vezes até homens foragidos. O soldado deu 2 passos para dentro, chutando um banco, vasculhando com brutalidade. Alina sentiu as pernas tremerem. Se descobrissem Rowan, tudo estaria perdido. E não apenas para ele. O capitão se virou repentinamente e avançou um passo em direção à tábua sob a qual Rowan estava escondido. Alina percebeu o movimento e, sem pensar, deixou cair o jarro de barro que tinha nas mãos. O estrondo ecoou na cabana, fazendo os soldados se virarem para ela. Desculpe, disse com voz trêmula. Sou desajeitada, amaldiçoada, viúva. Tudo servia de justificativa para a fragilidade que os soldados esperavam dela. E funcionou. O capitão riu com desprezo, balançando a cabeça antes de se aproximar mais uma vez. Você ouviu algo estranho ontem? Perguntou, a voz firme como aço. Apenas o vento, mentiu, consciente de que aquela mentira podia custar sua vida. Os soldados reviraram a cabana por mais alguns minutos, deixando poeira, caos e tensão. Por fim, o capitão fez um gesto para que saíssem. Mas quando passou por ela, inclinou-se levemente e murmurou. Se descobrirmos que protege um traidor, voltaremos para queimar tudo o que ama. As palavras arroxeadas pela crueldade cortaram Alina mais do que qualquer lâmina. A porta bateu com força, sacudindo as paredes. O silêncio voltou como um sopro quente de alívio e medo. Ela esperou alguns segundos antes de se ajoelhar perto da tábua. Seu coração batia tão rápido que parecia que ela mesma seria descoberta pelo som. Quando levantou o assoalho, encontrou Rowan respirando rapidamente, os olhos brilhando não apenas pela febre, mas por algo mais, algo visceral. Você mentiu por mim, disse ele, a voz baixa e grave. Arriscou tudo. Não tinha escolha, respondeu ela, mas a voz saiu mais suave do que pretendia. Rowan saiu devagar do esconderijo, com o corpo ainda fraco, e ficou tão próximo dela que Alina pôde sentir o calor da respiração dele. Os olhos dela levantaram-se até os dele, e naquele instante o mundo pareceu se calar ao redor. Ele ergueu a mão, com hesitação, tocando de leve o rosto dela. Um toque que queimava mais do que qualquer febre. Nunca pedi que arriscasse sua vida, sussurrou. Não precisou pedir. A intensidade daquele momento explodiu como um raio silencioso entre eles. Rowan aproximou o rosto e Alina sentiu os lábios dele roçarem os seus. Foi um beijo breve, proibido, quase doloroso, como se carregasse a culpa de todos os segredos que ele escondia. Ele se afastou rapidamente, respirando forte, como se tivesse cometido um pecado. Isso não devia ter acontecido, disse Rowan, passando a mão pelo cabelo escuro. Não posso, não devo envolver você nesse destino. Mas Alina, com o coração em chamas, apenas respondeu. O destino já me envolveu no momento em que te encontrei naquela floresta. Antes que ele pudesse reagir, um novo som ecoou lá fora. Passos, muitos passos. Não eram apenas soldados comuns agora. Rowan empalideceu. Eles trouxeram os caçadores de elite, murmurou. Se nos encontrarem, não haverá segunda chance.
Alina sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdadeira caçada havia começado. O som dos caçadores de elite à distância era diferente do dos soldados comuns. Alina sentia isso no ar. Era mais pesado, mais calculado, mais cruel. A clareza da ameaça derrubou qualquer fantasia de segurança que poderiam ter tido por alguns instantes. Rowan lutou para se erguer, apoiando-se na borda da mesa, e Alina correu até ele, temendo que desmaiasse de novo. Mas havia algo em seu olhar que não estava ali antes. Uma determinação endurecida pela necessidade de sobreviver, pelo peso de algo que ainda escondia. "Não posso ficar mais nesta casa", disse ele, respirando com dificuldade. "Se me encontrarem aqui, vão matá-la antes de mim." "Rowan, você mal consegue se manter de pé", respondeu Alina, passando o braço ao redor da cintura dele. "Se tentar fugir agora, não chegará a lugar algum." Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como quem tenta reunir pedaços de coragem espalhados por dentro. Alina sentiu o corpo dele estremecer, não apenas pela dor física, mas por algo mais profundo que ainda estava aprisionado em silêncio. Quando Rowan abriu os olhos novamente, o brilho nobre e tempestuoso que ela havia notado antes voltou a cintilar. "Alina, há algo que você precisa saber", disse ele com a voz arranhada. "Algo que tentei esconder, mas que não posso manter oculto, se quiser realmente protegê-la." A mulher sentiu o coração apertar, ficou em silêncio, esperando. Rowan se afastou um pouco para olhar para ela, e naquele instante havia uma vulnerabilidade crua em seus olhos, como se suas defesas finalmente estivessem ruindo. "Meu nome não é apenas Rowan. Sou Rowan de Valleybridge, o legítimo duque daquele território." O mundo deixou de fazer sentido por alguns instantes. Alina piscou, tentando assimilar cada parte daquela revelação. Um duque. O homem que havia sangrado em seus braços, o homem pelo qual arriscara a vida, o homem que beijara sua boca com a urgência de quem tem medo de nunca mais viver. Esse homem era um duque. "Isso é impossível", murmurou ela, recuando um passo, tentando encontrar ar. "O duque de Valleybridge morreu. Foi o que disseram. Foi o que quiseram que acreditassem", respondeu Rowan, a voz carregada de amargura. "Fui traído por alguém que amei como um irmão." Alina sentiu o sangue gelar nas veias. "Adrian", sussurrou ela, lembrando-se do nome que ouvira dos lábios dele enquanto delirava. Esse era o nome dele, não era? Rowan fechou os olhos e um tremor percorreu sua mandíbula. "Sim, Adrian, meu irmão mais novo, o príncipe querido do povo, e o homem que deveria ter sido minha força, tornou-se meu algoz." Alina levou a mão à boca, chocada. O universo parecia querer quebrá-la em ondas de revelações que esmagavam sua compreensão. Rowan continuou. "Fomos criados juntos, treinados juntos, juramos proteger um ao outro, mas o poder muda os homens. Ele queria o trono ducal, acreditava que eu governava com muita compaixão, que era fraco, que o reino precisava de alguém mais implacável. As palavras saíam como se cortassem sua própria garganta. Adrian planejou tudo", continuou Rowan. "Cartas falsificadas, documentos adulterados e, por fim, uma emboscada. Fui acusado de tentar matar meu próprio irmão. Um crime que jamais cometeria. E por isso o estão caçando", completou Alina, a voz frágil como vidro. Rowan assentiu lentamente. "Meu primo, Kael, juntou-se a ele. Prometeram poder, terras, e Kael trouxe consigo os caçadores de elite. São homens treinados para seguir o rastro do medo. Não descansam, não falham." A tensão no peito de Alina se intensificou. "Eles acham que você tentou matar Adrian e querem terminar aquilo que começaram", respondeu Rowan. "Não podem permitir que o verdadeiro herdeiro do ducado esteja vivo." Por alguns instantes, a dor no rosto de Rowan não veio das feridas físicas, mas da alma dilacerada. Alina aproximou-se, como se atraída por algo que não podia explicar. Ele não era apenas um homem ferido, era um homem devastado por uma traição inimaginável. "Rowan",
Por que não me contou antes? Perguntou ela. Ele riu sem humor. Como se diz a alguém que vive em uma cabana humilde que ela está abrigando um duque procurado? Como pede perdão a alguém que arrisca tudo por você sem saber quem realmente é? Alina sentiu lágrimas arderem nos olhos, mas não permitiu que caíssem. Eu teria ajudado do mesmo jeito, disse ela, a voz firme apesar da emoção, porque vi dor em você, vi medo, vi humanidade. Rowan encarou-a com algo que parecia entre amor reprimido e gratidão profunda. Uma mistura perigosa, capaz de transformar destinos. Ele ergueu a mão devagar, tocando o rosto dela com os dedos trêmulos. Alina fechou os olhos, rendendo-se por um instante àquele toque que parecia carregar mundos inteiros. Mas então, o som que ambos temiam ecoou pela floresta. Gritos. E não gritos comuns, gritos de comando, passos coordenados, o som metálico de lanças. Os caçadores de elite haviam encontrado o trilho. Rowan empalideceu. Eles descobriram onde estou. O que fazemos? Perguntou Alina, o coração disparado. Fugimos. Agora. A resposta dele foi tão urgente quanto definitiva. E se não conseguirmos escapar, eu me entrego antes que toquem em você. Alina sentiu uma revolta violenta subir pelo peito. Não! Gritou, agarrando o braço dele com força. Não vai se entregar. Não vou permitir que morra por algo que não fez. Antes que Rowan pudesse responder, um estrondo ressoou contra a porta. Os caçadores tinham chegado. E a cabana já não era um lar. Era uma armadilha. A porta da cabana explodiu como se tivesse sido atingida por um trovão. Lascas de madeira voaram pelo ar e Alina recuou instintivamente, sentindo o coração prender-se no peito como um pássaro desesperado. Rowan agarrou o braço dela com força, mesmo debilitado, puxando-a para trás, tentando isolá-la da violência que invadia o espaço que até então fora seu único refúgio. A fumaça da madeira quebrada misturou-se ao odor metálico das armas, e a silhueta dos caçadores de elite surgiu como sombras arrancadas do inferno. O primeiro deles atravessou a porta com a postura de quem já estava cansado de matar, e faminto para matar mais. Alina sentiu um choque de realidade tão brutal que quase perdeu o ar. Tudo estava acontecendo rápido demais. Rowan tentou se pôr diante dela, mas o corpo ainda fraco o traiu. Mesmo assim, ele ergueu a espada curta que conseguira pegar do chão, segurando-a com a determinação desesperada de um homem que sabe que não tem outra escolha a não ser lutar. Os caçadores avançaram, e a lâmina de Rowan encontrou a de um deles com um estalo metálico que vibrou pelo ar. Alina recuou, buscando algo, qualquer coisa que pudesse ajudar. Seus dedos encontraram a haste de ferro que usava para alimentar o fogo do fogão. Não era uma arma, mas naquele instante era tudo que tinha. "Por aqui!" Rowan gritou, desviando outro golpe, o corpo cambaleando. "Corra, Alina! Corra, antes que seja tarde!" Mas deixá-lo para trás estava fora de questão. A coragem, surgida de um lugar primordial, inundou seu peito. A mulher avançou para o lado, golpeando um dos caçadores com a barra de ferro. O impacto atingiu as costas dele, que se virou imediatamente com fúria nos olhos. Olhos tão frios que pareciam feitos de pedra. O caçador levantou a lâmina para cortar a garganta dela, mas Rowan avançou com um grito rouco, interceptando o golpe com seu próprio corpo. A lâmina rasgou o ombro dele e Alina sentiu o mundo girar numa espiral de horror. "Rowan!" Seu grito ecoou como um lamento arrancado da alma. A dor não o derrubou. Se havia algo capaz de fazê-lo continuar em pé, era protegê-la. Ele empurrou o caçador para trás com um movimento feroz, mas sua força estava se esvaindo rapidamente. Alina percebeu que não havia escolha. A cabana estava perdida. Eles precisavam fugir. Agarrou Rowan pelo braço bom e o puxou em direção à porta dos fundos, enquanto os inimigos se recuperavam do ataque surpresa. "Para a floresta!" gritou ela, arrastando-o pela escuridão que começava a engolir a casa.
Rowan tropeçou, mas seguiu. O sangue escorria pelo braço ferido, pingando no chão como pequenos rubis, deixados como trilha para a morte encontrá-los. Alina ignorou a dor física e emocional que consumia seus pulmões e correu. A floresta parecia viva, respirando contra eles, como se tentasse protegê-los ou engoli-los. Galhos chicotearam o rosto dela, raízes tentaram derrubá-los, mas nada faria com que parassem. Então, uma flecha passou zunindo ao lado do rosto de Alina, tão próxima que o vento cortou sua pele. Ela virou-se por instinto e viu um dos caçadores apontando outra flecha diretamente para Rowan. Não pensou, não hesitou. Pulou na frente dele, usando o próprio corpo como escudo. A flecha atingiu seu braço com uma força brutal, atravessando pele e músculo em um golpe ardente que quase a fez cair. Rowan segurou-a, desesperado. Alina! Sua voz carregava pânico puro, algo que um duque não deveria demonstrar, mas que um homem verdadeiramente humano não conseguiria conter. Por que fez isso? Por que se arriscou assim? Ela tentou responder, mas a dor era intensa demais. O sangue quente escorria pelo antebraço e seus dedos começaram a tremer. A flecha havia sido disparada com a intenção de matar. Só não o fez porque Alina se colocou no caminho. Eu disse, ela sussurrou com dificuldade, que não deixaria morrer por algo que não fez. Rowan apertou a mão dela com força, como se temesse que, ao soltá-la, ela desapareceria do mundo. A raiva transformou-se em uma chama em seus olhos. Uma raiva que vinha de perdas antigas, de traições profundas, e agora do perigo que ameaçava a única pessoa que ousara salvar sua vida sem pedir nada em troca. Alina, eu juro que não deixarei que toquem em você de novo, disse ele, com uma intensidade que perfurou o peito dela. Mas os passos se aproximavam, rapidamente. Rowan puxou Alina, determinado a levá-la para um lugar seguro, mas a floresta parecia estreitar-se ao redor deles. Os caçadores estavam vindo de todos os lados. O cheiro de terra úmida misturava-se ao sangue que escorria pelo braço dela. A dor latejava como um tambor de guerra. Ali! Alina apontou para uma fenda entre rochas, onde raízes antigas formavam um arco estreito. É estreito demais para eles passarem rápido. Vamos! Rowan a ajudou a seguir adiante, e juntos se enfiaram naquele espaço apertado, arranhando a pele nos galhos, sentindo o mundo comprimir-se ao redor. Os caçadores chegaram segundos depois. Alina ouviu o som de passos pesados parando do outro lado das pedras. O silêncio deles era ainda mais assustador do que seus ataques. Eram predadores esperando o momento exato para o bote. A mulher cambaleou e caiu de joelhos. Rowan segurou seu rosto entre as mãos, as sobrancelhas franzidas em desespero. Alina, olhe para mim. Preciso que fique comigo. Sua voz era baixa, mas rasgada. Não desmaie. Não agora. Ela respirou fundo, tremendo. Rowan, eles não vão parar. Não vão parar até matar você. Então lutarei, disse ele, com uma determinação que parecia arrancada das profundezas de seu sangue nobre. E não lutarei sozinho. Um som ecoou entre as árvores. Não era o som de caçadores. Era um som familiar para Rowan. Casco de cavalos, muitos. Os caçadores perceberam também. Rowan puxou Alina para trás, protegendo-a, enquanto as silhuetas emergiam do breu. O símbolo nos peitorais brilhava sob a lua. O falcão de Valley Bridge. O símbolo de sua guarda leal. Rowan engoliu o nó na garganta. Eles ainda me seguem. O primeiro cavaleiro desmontou. Meu duque, viemos para levá-lo para casa. Alina mal acreditou no que ouvia, mas não houve tempo para absorver. Os caçadores avançaram novamente e a floresta se transformou em campo de guerra. Rowan puxou Alina para trás de uma árvore e, pela primeira vez, ela viu o duque assumir completamente quem era. Postura real, olhar de aço, voz de comando. Mas mesmo assim, ele a manteve perto, como se fosse a última coisa que o mantinha vivo. A batalha iluminou a noite. Quando tudo terminou,
Os caçadores recuaram, mas Alina já não tinha forças para ficar de pé. O sangue escorria. A dor era intensa. Rowan a pegou nos braços, desesperado. Alina, fique comigo, por favor. Ela sorriu fraco. Eu estou aqui. E desmaiou nos braços dele. Rowan segurava Alina nos braços, como se segurasse sua própria vida. O corpo dela, frágil e ensanguentado, parecia cada vez mais leve. Leve como algo que estava escapando, evaporando, se perdendo. Ele apertou-a contra o peito enquanto os cavaleiros o cercavam, oferecendo proteção e reverência. Mas Rowan não viu nada daquilo. Tudo o que enxergava era o rosto pálido da mulher que se interpusera entre ele e a morte. De novo e de novo. O nome dela queimava em sua mente como uma oração. Alina, Alina, Alina. Precisamos levá-la imediatamente ao castelo, disse o comandante da guarda com a voz grave. Os curandeiros reais poderão tratá-la. Ela não pode morrer, respondeu Rowan, a voz falhando. Não agora. Não, por minha causa. Alina não estava inconsciente, não por completo. Em algum lugar por trás da dor, ela sentia o movimento dos cavalos, o vento frio roçando sua pele e o calor das mãos de Rowan segurando-a como se tentasse impedir que ela se desfizesse em poeira. A sensação era reconfortante e aterradora. O castelo de Valley Bridge surgiu no horizonte como um gigante silencioso. As torres negras cortavam o céu e as tochas lançavam sombras que pareciam dedos longos querendo agarrá-los. Rowan respirou fundo. Aquilo não era mais sua casa. Não desde que Adrian e Kyle haviam transformado seus corredores em armadilhas. Os portões se abriram e os guardas se curvaram ao ver o duque retornando. Sussurros percorreram o pátio como fogo em palha seca. Alguns pareciam genuinamente aliviados, outros temerosos. Rowan ignorou todos. Entrou diretamente na ala dos curandeiros, deitando Alina numa mesa de pedra coberta com mantas. "Salvem-na", ordenou, e sua voz deixou claro que qualquer falha seria paga em sangue. Os curandeiros começaram a trabalhar imediatamente. As mãos habilidosas retiraram a flecha, aplicaram ervas, estancaram o sangue. A dor arrancou um gemido de Alina e Rowan quase caiu de joelhos. O comandante colocou uma mão em seu ombro. "Meu duque, é preciso que vá ao salão principal. Adrian o aguarda. E não está sozinho." Rowan fechou os olhos, inspirando o peso de todas as batalhas que estavam prestes a acontecer, por dentro e por fora. "Não deixem ninguém encostar nela", disse, baixo, mas feroz. "Se alguém tentar, matem antes de perguntar quem é." Quando se afastou, Alina moveu levemente os dedos tentando chamá-lo, mas a consciência fugiu dela como fumaça levada pelo vento. O salão principal estava lotado de nobres, conselheiros e soldados. Adrian estava no centro, vestido com veludo escuro e uma expressão calculada. O tipo de olhar que fingia inocência enquanto escondia veneno. Kyle permanecia à direita, com postura arrogante, como alguém que acredita já ter vencido. Quando Rowan entrou, um murmúrio percorreu o salão. Alguns recuaram ao ver seu estado, ferido, sujo de sangue, mas com o olhar de um rei que retornava para reclamar o que era seu. "Meu irmão", disse Adrian, com uma encenação tão perfeita que faria um ator chorar. "Louvado seja o destino por trazê-lo de volta. Pensamos que estivesse morto." Rowan avançou até ficar a poucos passos dele. "Eu estaria", respondeu, a voz baixa, ameaçadora, "se dependesse de você." O salão se contorceu em choque. Adrian apenas sorriu, como se tudo não passasse de um mal-entendido. "Vejam", disse ele levantando os braços para o público. "Meu querido irmão, afetado pela dor e pelas feridas, acredita estar sendo perseguido. Temos documentos, testemunhas, provas, tudo indicando que Rowan tentou me matar na emboscada na Floresta Negra." "Provas forjadas", retrucou Rowan, "criadas por você e seu cúmplice." Ele olhou diretamente para Kyle, cujo punho ainda carrega o cheiro do meu sangue. Kyle avançou um passo,
Mas Adrian ergueu a mão. Meu irmão, disse Adrian, inclinando a cabeça em falsa tristeza. A dor o fez perder a razão. Talvez precise descansar. Talvez... Rowan interrompeu, sua voz ecoando pelo salão. Ela vive. A testemunha vive. O salão pareceu prender o ar. Adrian empalideceu. Quem? Perguntou, tentando parecer calmo. Alina, respondeu Rowan, pronunciando o nome dela com reverência e fúria. A mulher que vocês tentaram matar 2 vezes hoje. Ela viu seus caçadores, viu seus homens, ouviu suas falas. Ela sabe o que fizeram. E quando ela se levantar, você cairá, Adrian. Por um segundo, o príncipe realmente tremeu. Depois, mascarou o medo com um sorriso cruel. Não importa, disse baixo. Ela não vai se levantar. O coração de Rowan congelou. Foi então que o choque final da sala aconteceu. Alina, apoiada na porta, pálida como mármore, o braço enfaixado, o corpo trêmulo, mas viva, entrou. Um suspiro coletivo ecoou. Rowan deu um passo à frente, instintivamente pronto para ampará-la, mas ela ergueu a mão, pedindo força emprestada dos próprios ossos. Eu ouvi tudo, disse ela, a voz fraca, mas inabalável. Vi os homens que o atacaram, os mesmos que tentaram me matar. Ela virou o rosto diretamente para Adrian, e ouvi o nome dele ser dado como ordem. Silêncio absoluto. Então, Adrian fez algo que destruiu qualquer dúvida. Ele arrancou a adaga do cinturão e avançou em direção a ela, gritando. Maldita! Rowan voou para a frente como um raio. A lâmina de Adrian atraiu o brilho mortal da traição, mas nunca chegou a atingir Alina. Rowan interceptou o golpe, segurando o pulso do irmão. Os olhos dos dois se encontraram, e naquele instante, o salão inteiro viu a verdade. Adrian rugiu de ódio. Rowan o empurrou para trás, a força da justiça guiando seu braço. O salão explodiu em caos. Consciência política desmoronou. Máscaras quebraram, lados foram tomados. E enquanto guardas prendiam Adrian e Kyle, Rowan correu até Alina, segurando-a antes que ela tombasse. Eu mandei descansar, disse ele desesperado. Ela sorriu, fraca, mas viva. E perder, isso, nunca. Rowan encostou a testa na dela. Jamais deixarei que te machuquem, nem que te tirem de mim. A guerra naquele salão havia terminado, mas o destino deles estava apenas começando. A tempestade dentro do salão finalmente se dissolvera, mas o que restava ali era mais profundo do que caos. Era transformação. Adrian fora arrastado pelos guardas, gritando impropérios que ecoavam como ecos vazios de um poder que nunca lhe pertenceu. Kyle, derrotado e silencioso, encarou o chão como quem percebe tardiamente que suas escolhas haviam lhe custado a alma. E no centro de tudo, Rowan permanecia ajoelhado, segurando Alina com a delicadeza de quem teme que um único movimento errado possa destruir algo precioso demais. Alina, fale comigo, murmurou ele, voz trêmula, desesperada. Os olhos dela se abriram lentamente. A dor era evidente, mas havia também uma força luminosa que jamais fora silenciada, nem pelo luto do passado, nem pela violência do presente. Rowan sentiu o ar retornar aos pulmões como se tivesse sido trazido de volta à vida. Ele a levantou com cuidado, apoiando-a em seu peito, enquanto o salão, antes tão cheio de olhares hostis, agora observava com reverência. Ela salvou o duque, murmurou alguém ao fundo. Uma mulher simples, uma viúva. Salvou o reino, disse outro. Que coragem, completou uma terceira voz. Os sussurros se espalharam como fogo, e pela primeira vez, Alina não sentiu o peso de julgamentos sobre seus ombros. Sentiu respeito, admiração, algo que nunca acreditou que receberia novamente. O conselheiro mais velho se aproximou, inclinando-se diante de Rowan. Meu duque, o povo deseja ouvir sua palavra. Todos precisam saber o que realmente aconteceu. A verdade deve ser restaurada. Rowan respirou fundo, ajudou Alina a se erguer e juntos caminharam até o centro do salão.
O Duque ergueu a mão e o silêncio foi imediato. Seus olhos, ainda sombreados pela dor, ardiam com uma chama de justiça. Fui traído, disse ele, a voz firme como aço forjado. Enganado por aqueles que deveriam proteger o ducado e meu próprio sangue. Acusado injustamente, caçado como um animal, deixado para morrer na floresta. Murmúrios de indignação se ergueram, mas Rowan continuou. Se estou vivo, se estou aqui, é porque uma mulher que nada me devia encontrou coragem onde muitos de nós encontraríamos apenas medo. Os olhares se voltaram para Alina, que quase recuou, constrangida com tanta atenção. Rowan, percebendo o tremor dela, envolveu sua mão na dele, oferecendo o mesmo conforto que tantas vezes encontrara nela. Alina, disse ele, olhando-a como se ela fosse a única pessoa no salão. Salvou minha vida quando não havia razão alguma para fazê-lo. Mentiu para proteger-me. Lutou ao meu lado. Enfrentou a morte sem hesitar. A voz dele falhou por um instante. E ainda se colocou diante de uma lâmina que tinha meu nome como destino. O salão inteiro pareceu prender o fôlego. Alina engoliu seco, sentindo o coração vibrar como um tambor. Rowan soltou sua mão apenas para ajoelhar-se diante dela. Um duque, ajoelhado, diante de uma mulher simples. Um choque percorreu toda a corte. Alina, disse ele, a voz suave, mas carregada de uma intensidade que fez seus olhos marejarem. Nada no mundo pagará o que fez por mim, mas se permitir, quero passar o resto da vida tentando. Quero que fique ao meu lado, não como súdita, não como sombra, mas como a mulher que trouxe minha alma de volta do abismo. A sala explodiu em suspiros. Nobres olharam-se surpresos. O gesto era ousado, inesperado, histórico. Alina sentiu as pernas fraquejarem. Ela, uma viúva exilada pela própria aldeia, rejeitada pelos mesmos que deviam tê-la amparado, agora era cortejada pelo homem cujo destino podia mudar reinos. As palavras não saíam. O coração batia tão rápido que ela temia cair. Rowan ergueu-se, aproximando o rosto do dela com cuidado, como se pedisse permissão até para respirar ao lado dela. Não me responda agora, sussurrou. Responda quando a dor passar, quando seu medo silenciar. Apenas não me deixe, sem a esperança que você plantou em mim. Ela tocou o rosto dele. As mãos tremiam. Rowan, tudo o que fiz porque senti. Senti que sua dor era maior que a minha. Senti que havia verdade em você. Senti que... A voz falhou. Que precisava te salvar não por quem você é, mas por quem é para mim. Os olhos dele se fecharam. As palavras dela eram o que ele mais temia e mais desejava ouvir. Mas tenho medo, completou ela, num sussurro rasgado. Medo de não pertencer ao seu mundo. Rowan tocou a bochecha dela com um carinho tão profundo que parecia cortar a própria alma. Você pertence ao lugar onde quiser estar. E se escolher ficar comigo, prometo criar um mundo que caiba a você. Todo o seu coração, toda a sua história, todas as suas cicatrizes. Alina sorriu. Um sorriso cansado, dolorido, mas cheio de verdade. Aquele sorriso selou algo dentro dele. Os dias seguintes foram de cura, julgamento e reconstrução. Adrian e Kael enfrentaram o peso de seus crimes. A justiça foi restabelecida e o Duque renasceu aos olhos do povo como um líder que enfrentou a morte, a mentira e a dor, e que voltou mais humano do que antes. Mas nada disso importava tanto quanto os passos que o levavam todas as manhãs até o quarto onde Alina se recuperava. Ele havia dormir, havia lutar contra a febre, havia despertar com um sorriso frágil e cada instante aprofundava ainda mais a certeza de que ela era o centro do seu destino. Quando Alina teve forças para caminhar sozinha, Rowan pediu que fosse ao jardim interno, o mesmo onde sua mãe contava histórias sobre coragem e amor. Ela chegou devagar, o vestido simples balançando com o vento suave. Rowan estava lá, à espera, sem armadura, sem coroas, apenas ele. "Está pronta para responder agora?" perguntou com um sorriso breve. Alina respirou fundo. "Sim", disse.
Estou. Ela se aproximou até ficar diante dele, sentindo o coração bater em cada parte do corpo. Rowan de Valbridge, duque de terras que quase se perderam. Ela sorriu. Você mudou o meu destino e eu mudei o seu. Então, se ainda quiser, eu fico. Fico ao seu lado. Não por dever, não por medo, mas porque o mundo só faz sentido quando estou perto de você. A emoção que tomou o rosto dele foi pura, devastadora, linda. Rowan a envolveu num abraço que reunia tudo que haviam vivido. Dor, guerra, fuga, coragem, perda, renascimento. E, finalmente, amor. O beijo que selou aquela união não foi de desespero como o primeiro, mas de promessa, uma promessa que atravessaria eras. Naquele jardim, diante do sol que nascia, o duque e a viúva encontraram sua paz, e o reino encontrou sua esperança. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. E vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.